eu quero compartilhar um versículo com você que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o que Deus faz nas nossas vidas e tem a ver também com a minha viagem amanhã à noite para a África, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha ida pela primeira vez à África, em nossa missão lá em Nacala, norte de Moçambique, onde muitos aqui já conhecem, nós cuidamos ali de 700 crianças. São 3 localizações, onde nós temos ali um número de crianças e alimentamos elas e evangelizamos elas, e é um lugar onde tem muitos muçulmanos, e muitos muçulmanos têm se convertido ao Senhor naquele lugar, e pela primeira vez nós estamos indo ali. Depois a pastora Adriane vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui no final. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22. Olha que interessante este acontecimento milagroso, mais um milagre que foi feito através de Jesus enquanto ele estava caminhando conosco aqui na terra. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou: vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver claramente. E ficou restabelecido. E de tudo, agora, distinguia de modo perfeito. Diga assim, distinguia, é um trava-língua, né? Distinguia de modo perfeito. A Bíblia quer dizer que enxergava as coisas como elas são. Enxergava as coisas como elas são. Mas demorou um pouquinho. Primeiro ele não enxergava nada, depois ele enxergava de uma maneira confusa, e em terceiro momento, ele passa a enxergar as coisas como elas são, distinguindo de uma maneira clara. E o acontecimento, termina o relato do acontecimento, diz então que, passando a ver claramente, ficou restabelecido. A palavra restabelecido é voltar para a posição original, voltar para uma posição que outrora estava, se restabeleceu. Ele estava estabelecido, deixou de estar estabelecido, voltou a se estabelecer, por isso o re na frente, de reestabelecido. Ainda vamos ler aqui, e tudo então distinguia de modo perfeito, como já vimos. E mandou Jesus embora para casa, mas recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha que interessante. Ele tira o cego da aldeia, da sua casa, da aldeia. Agora ele manda de volta para casa, mas não é para ir para a aldeia. Meio estranho. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje nesse texto. Uma cura, um processo e um pós-cura. Uma dor, uma cura, um processo e um pós-cura. Então temos alguém com uma dor, uma incapacidade, temos alguém encontrando com Jesus, um milagre acontecendo de uma maneira processual, porque ele primeiro voltou a ver confusamente, depois viu, foi melhorando, a segunda vez viu perfeitamente. E após este milagre e esse processo, nós vemos um pós-cura, pós-restabelecimento. Porque muitas pessoas têm grandes experiências com Deus, grandes milagres. E às vezes a gente não se atenta que toda ação no mundo espiritual provoca uma reação. Não é difícil, por exemplo, aqui temos legendários aqui na igreja?
Está mais fraquinho, mas antigamente eles davam um mais forte. Mas é porque faz tempo que eles foram. E exatamente prova o que eu vou dizer. A gente volta do Legendários, né, no domingo, o primeiro pedido de tem Legendário é Os 3 meses depois é né? Porque o Legendário foi uma experiência forte com Deus lá na montanha, onde foi. Mas aí vem a pós-milagre, pós-experiência. E nós, às vezes, achamos que está tudo completo, está tudo perfeito. Agora esse homem que foi, a esposa dizendo, agora ele é legendário, agora ele não deixa mais a toalha molhada na cama, agora ele é legendário, agora ele vai me ajudar a lavar a louça, agora ele é legendário, agora ele não vai mais brigar comigo, agora ele é legendário, agora ele vai abrir a porta do carro para mim entrar, agora ele é legendário. E talvez até na primeira semana este homem se esforce a fazer algumas coisas dessa. Mas toda ação espiritual promove uma reação. E o diabo, eu vou pegar os legendários aqui porque está mais na moda, tá? Mas tem muitas outras ações espirituais, um batismo com o Espírito Santo, um encontro com Deus, uma experiência numa vigília, um culto onde Deus fala muito forte com você. São muitas experiências. Eu vou pegar o legendário porque está na moda, né? E dá like. Então, olha só. Então, os legendários acontece assim. E aí esse homem, depois disso, porque é uma ação espiritual, realmente ali houve uma libertação, houve uma cura, Deus interagiu, Deus trouxe uma quebra de algo que estava trazendo uma impossibilidade nesse homem, e agora veio o quê? Veio o diabo, porque toda ação espiritual promove uma reação, o inimigo das nossas almas, e o diabo vai querer convencer esse homem que nada aconteceu, que ele continua sendo esse cara bruto, que ele continua sendo esse cara dessa maneira, ele vai querer reeditar as feridas, vai querer reeditar tudo, e aí vem a frustração, porque aí talvez o estado desse legendário depois se torna pior do que antes de ter ido. E aí eu estou usando os legendários e vou parar de usar, senão vai achar que é só legendários. Mas o estado da pessoa que teve uma grande experiência com Deus, se ela não entendeu o pós-experiência com Deus, a Bíblia diz que o estado dela, posteriormente, fica pior que antes de ter tido a experiência com Deus. Lembra daquela passagem que, chegando ali, né, um demônio saindo daquela casa, anda por lugares áridos, caminha lá, não achando aonde repousar, volta para a casa onde estava, e achando essa casa vazia, volta, mas agora com mais 7 demônios. Então o estado, segundo o estado dessa pessoa, é pior do que o primeiro estado. Estão comigo aqui, gente? É importante isso aqui. É importante você entender isso aqui. Não tem ninguém perfeito aqui, gente. Nem o pastor é perfeito, não tem ninguém perfeito aqui. Até a psicóloga desequilibra. Não tem ninguém perfeito aqui. Né? Não é o caso da Kate. A Kate chega perto da perfeição. Né? Mas geralmente, se você vai quem já estudou psicologia aqui, se você vai nas classes de psicologia, é só desequilibrado. Parece que eles vão lá para primeiro arrumar uma cura, depois ver se cura os outros. Né? Estão tentando achar uma resposta do porquê que são meio lelé. E assim é dessa maneira. Né? Algumas pessoas falam, pô, mas na igreja o fulano de tal, mas na igreja o ciclano, mas a ciclana, eu conheço a história dela, o outro lá, não sei o quê, dá golpe em todo mundo, está na igreja, está no lugar certo. Está no lugar certo, está no hospital, a igreja é hospital. Né? Então a gente busca às vezes porque a gente precisa em primeiro lugar. Bom, mas dito isso, é o seguinte, há uma reação no mundo espiritual. E a gente precisa entender isto. Toda vez que termina um congresso como esse, foi uma ação forte que as mulheres tiveram. Foi algo real, poderoso que você ouviu lá e que Deus fez na sua vida. Então, não baixe a guarda. Hoje é o dia que terminou, a segunda-feira, levante um jejum por aquilo que Deus fez. E fala, olha, Satanás, você não tem poder mais de usar na minha vida esse tipo de baixa autoestima, se é a baixa autoestima que você foi curada, você não vai me enganar mais, você não vai, porque o que Deus fez, eu não aceito. E você fecha a porta na cara do diabo. E aí aquele demônio que andou lá por fora, voltando, vê a porta fechada, e lá dentro quem tem? O Espírito Santo está habitando. Aí não tem como ele entrar. Porque agora você é propriedade exclusiva de Deus, já era, mas agora nessa área da sua vida, você tomou posse do governo e o Espírito Santo está governando. Amém? Então, olha só, tem alguns trechos bacanas aqui nesse texto. Primeira coisa que me chama a atenção,
Jesus pega esse cego e ele não executa o milagre instantaneamente, como aconteceu em outros momentos. Aquele homem lá que desceu do telhado, paralítico, olhando para ele, diz: toma ali tua maca, tua cama e levanta. Foi instantâneo, ele não perguntou de onde veio, não fez entrevista, não caminhou com ele, nada, não, foi instantâneo. E outras vezes foram instantâneos. Estão comigo aqui? Mas nesse caso, trouxeram o cego até ele. Ele poderia ter gerado aquele milagre de uma maneira instantânea. Poderia. Mas ele faz algo diferente. Ele pega o cego pela mão, ou sei lá, ou aqui no ombrinho, e diz: vem comigo. E vai caminhando. E não é uma caminhada pequena, não é uma caminhada de um cômodo para o outro. Ele sai de uma aldeia. Não sei o tamanho da aldeia, mas por mais pequena que possa ser, é uma caminhada de no mínimo uns 20 minutos. É uma caminhada no mínimo, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Ele sai da aldeia, levando o cego para fora. E quando ele está fora daquela comunidade chamada aldeia, então ele executa o milagre. Gospe ali, passa nos olhos do cego e o milagre começa a acontecer. Então eu quero parar aqui um pouquinho para você. Quero parar um pouquinho nesse processo de tirar da aldeia. Porque tem a ver com a ordem do pós-milagre, que diz: não volte para onde, gente? Me ajuda. Está frio, né? Você está com sono. Mas me ajuda. Não volte para, quando der essa parada assim. É porque você tem que responder. Amém? É só para me ver se você está aí. Então, ele diz: não volte para a aldeia. Para a aldeia. Então, ele não volta para a aldeia. Por que ele tira da aldeia? Por que ele remove da aldeia? E aqui eu quero que você entenda algo. Essa aldeia, ela nunca foi tão real como nos nossos dias. O que essa aldeia pode ser? O que essa aldeia tinha de influência a ponto de levar esse homem à cegueira? Qual é aqui o paralelo que nós podemos fazer? O que essa aldeia tinha de tão ruim a ponto de Jesus dizer: olha, não é um lugar para você voltar. Não é um lugar que vai ser saudável para você. Talvez se você voltar para lá, as coisas não vão ficar boas, como não estavam boas antes do milagre. Essa aldeia aqui nos nossos dias pode ser muita coisa. Nossa sociedade hoje, apesar de ser uma sociedade multilateral, nós estamos diante de um globalismo. Eu acho que nós nunca, não tem povo que experimenta mais a globalização do que nós aqui, porque nós somos brasileiros, estamos nos Estados Unidos e numa fila de banco nós encontramos venezuelanos, encontramos colombianos, encontramos londrinos, encontramos gente do mundo inteiro. Então, nós estamos aqui, neste lugar, e nós entendemos o que é as aldeias. Por exemplo, vou fazer aqui um merchandise aqui, né? Aproveitar que o Marcos está aqui, e dizer assim: a maioria das pessoas aqui sabem qual é um bom lugar para comer depois do culto, e não é difícil, depois do culto, a gente ir lá no Picanhas, né, Marcos? E chegar lá e tá todos os irmãos lá, dá até vontade de fazer um segundo culto. Porque a nossa aldeia é o Picanhas, né? Se tiver dono de outro restaurante aqui, depois me fala que eu negocio um merchandise aqui, o Marcos está me pagando bem, tá? Mas, e a Ivonete? Mas assim, é uma aldeia, porque tem a nossa costume, tem a nossa comida, tem o nosso sabor, tem as pessoas. Então essas aldeias, elas são muitas vezes benéficas, e não são todas ruins, mas muitas delas são bolhas. A sociedade nunca viveu tanto em bolhas. A bolha esquerdista, a bolha da extrema esquerda, da extrema direita, dos moderados, politicamente falando, mas temos também as bolhas que gostam de um estilo de música tal, a bolha que gosta do estilo de música, outro estilo de música. Eu nunca vou me esquecer, né, que um dia eu cometi um pecado muito assim, grave dentro da minha casa, quando eu cheguei e comprei um Samsung. Esse que disse é verdade foi o primeiro a me crucificar. O meu filho, Mateus, disse: pai, você está maluco?
Você comprou um Samsung? Que é isso, pai? Aqui a gente é Apple. Não, e começou a malhar o meu Samsung. Eu falei assim, ó, tudo pode ser melhor nessa tal de Apple, mas olha o tipo de foto que o Samsung tira. A Apple não chegou ainda na fotografia da Samsung. Aí ele não queria mais falar comigo. Ele queria me excluir da família por causa de um Samsung. Né? Agora tem quem? Tive que comprar um iPhone para ser aceito. Porque eu estava sendo rejeitado. Né? Então, eles não queriam nem trocar, assim, e-mail, porque disse que iam pegar vírus do meu Samsung. Eu me senti um leproso com aquele Samsung, dentro da minha casa. Mas o que eu quero dizer para você é que essa situação, ela é engraçada, mas ela vai nos cegar. Porque as paixões cegam. A paixão pela Apple cega, viu, Mateus? A paixão por qualquer coisa, pela política cega. A paixão por uma nacionalidade cega. Ei, se você não sair da bolha da comunidade brasileira, você nunca vai experimentar o melhor dessa nação. Ai, pastor, mas são os meus irmãos, não estou falando que você tem que odiar, não estou falando que você tem que se achar melhor. Não, nada disso. Eu estou dizendo que você está nos Estados Unidos, você não precisa viver só a realidade brasileira nos Estados Unidos. Você pode viver a realidade americana nos Estados Unidos. Tente experimentar isso, vai ser legal. Vai ser bacana. A sua visão que está talvez totalmente fechada, ou talvez não clara, vai se transformar numa visão ampliada. Você vai ver coisas na América que você não viu. Simplesmente porque você ousou em sair da aldeia. Está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter oportunidades que você não teve. E a aldeia, ela tem esse poder de roubar a nossa visão. Ou ofuscar a nossa visão. De ver coisas sem entender. Eu estou vendo homens como árvores que se movem. É homem, é árvore, não é? Então tem gente com a visão ofuscada. A visão ofuscada é como se você tivesse um carro andando numa noite escura com um farol que só ligava o farol baixo e o farol baixo está desregulado que só vai até 2 metros da frente. Não sei se você já viu que agonia que é isso aí. Você não sabe, não tem distância, você não vê. Porque quando você está numa noite escura, que não tem iluminação na estrada, a melhor coisa é um farol alto, porque você vê longe. Agora, se você está vivendo uma bolha, você vai ver sempre perto. Você vê o imediato, você vê o agora, você vê o instantâneo. E aí você passa a ser limitado, porque você começa a trabalhar pelo salário, pelo dinheiro, você começa a trabalhar, você não está trabalhando mais por oportunidades. Eu lembro que meu pai, um dos ensinos que meu pai disse, nunca trabalhe pelo dinheiro é uma consequência, trabalhe pelas oportunidades. Se você está num lugar, está trabalhando de empregado hoje, aprenda sobre aquilo ali, aprenda como é que se faz negócio, aprenda como é que se empreende, porque amanhã você vai crescer, seja fiel naquele lugar, porque você vai crescer e você vai ir longe. Agora, se você trabalha somente como a visão do empregado, não, se me der $10 a menos, eu estou fora, eu vou pagar, o outro me paga mais $10, você vai estar sempre limitado na bolha. Como imagina na sua alma, assim você será. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês aqui? Jesus faz algo e o milagre começa a acontecer, não quando ele tira a saliva e coloca, mas o milagre começa a acontecer quando ele começa a tirar esse cego da aldeia. Ali começa um trabalho dentro do cego, porque o cego, sinceramente, ele começa a ficar, penso eu, apavorado. A avó da minha esposa, eu falei isso uma outra vez que eu preguei sobre essa mensagem, explorando outros aspectos, eu ficava impressionado com ela, porque ela teve um problema chamado catarata, e aí o médico na época, os médicos muito antigos, teve um erro médico e ela ficou totalmente cega. E ela viveu muitos anos cega, né, nos 2 olhos, não tinha visão nenhuma. Só que dentro da casa dela, era impressionante, parecia que ela não era cega. Ela levantava, ela ia na cozinha, ela sabia onde é que estavam as vasilhas, ela sabia onde é que estava a geladeira, ela pegava as coisas,
ela fazia coisas dentro da casa dela que não parecia que ela estava enxergando alguma coisa. Mas por quê? Porque quando você tem uma limitação em um dos sentidos, os outros sentidos vão se autodesenvolver ou vão se hipertrofiar, né? vão melhorar a ponto de tentar suprir aquela carência. Estão entendendo aqui? Então ela tinha o tato, ela tinha a geolocalização, ela tinha um GPS dentro de casa, que ela sabia exatamente onde é que ela estava, as coordenadas tal. Ela tinha ali um negócio que ela se identificava, ela arrumava a cama, ela limpava a casa, ela sabia onde é que estavam todas as coisas. Então ali ela estava segura. Diga, ali ela estava segura. Será? Ou ela se sentia segura? Então, se pegasse ela, e por isso ela não saía de casa, né? Ela não gostava de sair de casa. As pessoas achavam que ela não gostava de sair de casa porque ela não gostava de pessoas. Não, ela amava. Quando via pessoas visitar, ela fazia café, ela assava pão sírio, porque ela é árabe, né? Ela fazia comida, ela amava pessoas, mas ela não saía de casa. Mas não é porque ela não gostava de pessoas, porque quando ela saía de casa, ela perdia o domínio. Ela não sabia onde é que ela estava. Se largasse ela em algum lugar lá do lado de fora, ela não sabia como ia saber para voltar. E o que Jesus fez, quando ele pega esse cego aqui, não adiantava ele curar a cegueira dele ali dentro, porque a cegueira ia voltar. Então ele tira da aldeia, e cada passo que ele se aproxima, eu penso que o cego fica assim, opa, aqui eu acho que é a casa do fulano, até aqui eu estou sabendo mais ou menos como voltar. Opa, ele virou para esse lugar, nunca tinha virado para esse lugar, sinto o cheiro aqui de um perfume que eu nunca senti. Eu estou perdido. Se ele me largar aqui, eu morro de fome nesse lugar. E quando toda a segurança daquele cego é removida, o milagre pode acontecer. E às vezes Deus faz exatamente isso. Para que o milagre aconteça, Ele tem que remover toda a nossa segurança. Porque enquanto o gerente do banco está disposto a nos emprestar, a gente vai tomar emprestado antes de viver o milagre financeiro. Enquanto o médico disser que o remédio vai curar, a gente vai confiar mais no remédio do que em Deus. E eu não estou indo contra tomar dinheiro emprestado ou fazer financiamento, e nem tampouco contra médicos. Eu estou dizendo que aonde está a nossa confiança, ali está o nosso Deus. Então, quem paga o seu salário? Quem paga o seu salário? É Deus que paga o seu salário. Não, pastor, você tem que estar enganado, é minha empresa, não é sua empresa. Não, senhor, está enganado, é a companhia que eu trabalho, não é a companhia que você trabalha. Quem cuida de você, a companhia não está nem aí para você. Desculpa te falar, eu sei que isso vai te ferir. Meu pai dizia assim, nunca falte o trabalho, meu filho. E dizia, por quê, pai? Para que eles não descubram que você não faz falta. A companhia não está nem aí para você. Se você morrer, amanhã eles colocam outro no lugar. Se ele te dispensar e precisar, gente aqui não falta. Você acha? Não, a companhia não está nem aí para você. A sua empresa não está nem aí para você. Porque se ela tiver algum problema financeiro, ela vai quebrar e vai te deixar mal. Quem é empresário aqui sabe. Não existe segurança em lugar nenhum. Não existe segurança no serviço público, não existe segurança em ser empresário, não existe segurança em ser funcionário. Não existe segurança. Quem cuida da gente é Deus. É Deus. Se vai usar hoje uma empresa, amém. Se vai usar hoje uma companhia, amém. Não importa, o dia de hoje é Deus, o dia de amanhã é Deus, o dia depois de amanhã é Deus. É Ele que supra a minha necessidade. Mas isso aí não pode ser uma palavra somente de crença religiosa. Tem que ser uma crença intrínseca, que é o Senhor que faz. Porque se é o Senhor que faz, a hora que eu semeio diferente. Eu não tenho sentimento de que está tirando algo meu e colocando num fundo que não volta. Se é Deus que faz, eu tenho prazer em ofertar. Eu tenho prazer em dizimar. Porque em última instância não é a minha empresa, em última instância não é o meu nada. É Deus. Ele cuida de mim aqui
Ele cuida de mim. Empregado, Ele cuida de mim. Desempregado, Ele cuida de mim. Tendo uma companhia, Ele cuida de mim. Estando no Brasil, Ele cuida de mim. Estando nos Estados Unidos, Ele cuida de mim. Estando na Alasca, lascado, Ele cuida de mim. Eu tenho que crer nisso. Então isso era o que Jesus estava ensinando no caminho para ele, sem precisar falar nada. Ele estava entre se sentir inseguro, porque não tinha o controle, e entre se sentir seguro, porque Deus estava caminhando do seu lado. Ai, será que eu já passei por isso? Se sentir inseguro, porque você recebeu uma notícia de uma doença, de morte, e se sentir seguro, porque Deus está caminhando do seu lado, mesmo nessa situação. É uma mescla, onde Deus diz, o que vai te dar confiança? A sua capacidade de manipular o lugar, ou a minha companhia do seu lado? É forte isso, gente. Estão comigo aqui? Há uma ministração silenciosa antes do milagre. Por um lado, o coração aflito, porque estava perdendo as referências. E por outro lado, ele lembrava quem estava caminhando do lado dele. O Filho do Deus vivo. Então havia aqui um coração, a alma, e ele... Não importa, o espírito dele, Jesus está aqui. Mas é um lugar novo, Jesus está aqui. Mas é uma situação que eu não tenho controle, Jesus está aqui. Mas é uma situação que eu nunca vivi, Jesus está aqui. O que mais você precisa? Ele não mandou você ir, sai da aldeia, vai lá. E você foi sozinho, ele foi caminhando do seu lado. Oh, Jesus, tem tanta coisa aqui. Mas se você aprender só isso, você vai entender que em todas as coisas, o poder do versículo que diz, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. É lindo esse versículo. Mas aí depois Paulo vai destrinchar o versículo. Posso passar abundância como adversidade. Alegria como tristeza, e ele vai fazendo aqui vou parafrasear. Ele diz assim, eu posso passar qualquer coisa, eu posso me sentir sozinho, eu posso estar preso, eu posso... Em tudo eu posso, naquele que me fortalece. O que importa é que Ele está comigo. Moisés discerniu isto lá atrás. Os maiores desafios, quando Deus diz assim, vai lá diante de Faraó, desafia o Faraó, na cara dele. Depois, você vai sair com o povo, vai andar, pode ir. Aí Moisés diz, eu faço tudo isso. Não tem problema não. Eu posso ser morto, eu faço tudo isso. Mas se a tua presença for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Mas se o Senhor for comigo, é tudo que eu preciso. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está contigo aqui nos Estados Unidos. Em cada momento que você está passando, então não temas, não tremas, creia somente, você verá a glória de Deus. Em tudo você vai ser suprido por Ele. Ele faz ali então, eu já vou encerrar. Ele opera o milagre. E aquele homem que não via nada, agora tendo que confiar 100% naquele que estava do lado dele, porque se largasse ele ali cego. Tipo assim, se o Senhor não fizer um milagre e me deixar aqui, não sei como é que eu volto para casa. Então ele tinha que crer que Deus fizesse um milagre. Às vezes Deus vai tirando tanta coisa da gente, só para nos levar nessa posição. Ou Deus faz um milagre ou eu estou morto. Ou agora é só Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu particularmente já passei por alguns momentos em várias áreas da minha vida, até ministerial, até como essa igreja aqui, até na vida pessoal minha, financeira, de saúde na nossa casa,
que era exatamente isso. Ou Deus faz um milagre, ou acabou. Não se assuste quando você chegar nesse lugar. É o lugar, é a antessala do milagre. É a antessala do milagre. E quando você viver o milagre, as outras problemas lá na frente vai ficar, ele fez, ele faz de novo. Já não vai ficar tão difícil. E agora então Jesus passa a saliva, ele olha, e ele passa a ver coisas ainda confusas, porque ele estava numa bolha por muito tempo. Essa bolha pode ser um envolvimento emocional com alguém. Sabia que envolvimentos emocionais, laços de alma, trazem bolhas na nossa vida? Pessoas que você se conecta e que você não deveria se conectar. Alguém já disse que quando as pessoas erradas saem da nossa vida, incrível, as coisas erradas param de acontecer. É incrível. Abraão tinha uma promessa grande. E por mais que ele estava sendo abençoado, não se cumpria o tamanho e a dimensão daquilo que Deus tinha prometido. E ele não entendia por que não se cumpria. Um dia Deus explica para ele. Tem um cara aí do seu lado chamado Ló, teu sobrinho. Falei para você não trazer, se eu trouxe essa encrenca. Está vendo que está tendo confusão? Os pastores dele com os teus pastores? Estou vendo. E agora, como é que nós vamos resolver, Deus? Manda embora. Mas dá para ele. Deixa ele escolher. Se tu for para a esquerda, se ele quiser ir para a esquerda, vai você para a direita. Dá para ele o que ele quiser levar. Porque o ganho que você vai ter com essa separação vai ser muito maior. Vai ser muito maior do que qualquer perca que você tenha nesse momento. E Abraão faz isso. Ló, vem cá, te amo, meu sobrinho, beijo aqui, tal, valeu. Leva o que você quiser, pode levar. E escolhe a terra que você quiser. Se você vai para lá, não é nada pessoal, mas é assim, é uma direção que eu estou tomando. Se você vai para a esquerda lá, eu vou para a direita. E Ló, quero levar os melhores rebanhos. E quero aquele lado lá que é as Campinas do Jordão, tem água, tal, aqui é tudo seco. Então, eu vou lá para o molhado e você vai para o seco. Você que disse. Separa. Olha só, olha que versículo poderoso. Diz assim: assim que Ló se separou de Abraão, Deus fala com Abraão. E olha o que Deus fala: levanta os teus olhos e vê. Será que ele não estava vendo? Será que ele estava cego? Será que houve uma cura física naquele momento? Não, os olhos de Abraão estavam normais como o meu e o seu. O meu está meio cansadinho, o seu que é mais jovem ainda está bom. Não era físico, mas a situação daquele relacionamento limitou a visão que Deus tinha para Abraão. Mas quando ele separa, ele diz: agora vê, agora levanta, voltou a capacidade de você enxergar. Vê agora distintamente, vê agora de maneira clara, porque você não estava conseguindo ver de maneira clara o que eu tinha. Vê agora, tudo que você enxergar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, eu te darei por herança. Eu acredito, eu consigo ver a cena de Abraão levantando os olhos e vendo coisas que estavam ocultas até então, e que estavam até ali, mas ele não conseguia ver, porque tudo que Deus tem para nós já está na nossa frente. O fato é que às vezes a gente não consegue ver, por várias razões, porque estamos vivendo bolhas, porque temos relacionamentos errados, porque estamos em ambientes errados, em aldeias erradas, e a nossa vida, o nosso olhar vai ficando confuso, vai ficando vendo homens como árvores, e não conseguimos ver claramente como é o mundo espiritual, não conseguimos ver claramente o que Deus tem para nós. Então a gente vai ficando triste, a gente vai ficando limitado, e o pior, a gente vai se adaptando às limitações, como um cego se adapta. Agora ele é curado, agora Abraão é curado. O mesmo milagre que acontece com esse cego é o mesmo milagre que acontece com Abraão lá atrás. E aí ele vê, e quando ele começa a ver a dimensão da promessa de Deus de novo para a vida dele, eu acredito que ele começa a chorar, eu acredito que a lágrima começa a descer. Ele diz: Senhor,
Senhor, como é que eu não estava vendo? Como é que eu estava tão preocupado com essa pequena coisa? Se tão grande coisa tu tem para mim aqui na América, como é que eu estava preocupado com essa coisinha, essa birrinha, se é muito maior o que o Senhor tem para mim? Oh Deus, obrigado, porque o Senhor restaurou a minha visão, e agora eu posso prosperar no caminho da promessa do Senhor. E eu não preciso contar a Bíblia inteira. Você sabe o que acontece com Abraão, e você sabe o que acontece com Ló. Fique em pé. Meu irmão, se você tem que cuidar de alguma coisa, cuide do seu coração, diz a Bíblia. Mas agora, o que alimenta o seu coração é o seu olhar. O que contamina o coração é o olhar. Pede a Deus para ungir os seus olhos. Peça a Deus para mostrar quais são as bolhas que você está. Ei, não se engane. Às vezes a gente está numa bolha religiosa dentro da igreja. Nós somos os santos, os outros são os pecadores. É uma bolha religiosa. Às vezes você está trazendo uma bolha religiosa da sua herança religiosa, e por isso a promessa não se cumpre, demora para se cumprir. Aí você vê alguém que se converte ontem, com o coração todo aberto, querendo fazer, e de repente você vê ele, meu Deus, o que Deus está fazendo na vida dele, e eu estou parado aqui. Mas é porque ele não está nessa bolha, ele só está vendo o que Deus está mostrando. Ele é novinho, ele é como criança. O pai diz que é assim, ele acredita que é assim. O pai diz que é do outro jeito, ele acredita que é do outro jeito. A criança é assim. Mas a gente vai ficando nessa bolha religiosa. E agora o pai disse, vou fazer. Mas primeiro eu tenho que, veja bem, Você está entendendo o que eu estou falando? Não está não? Está entendendo? Quem sabe a bolha que você está é as pessoas que você se relaciona. Que quando você diz, eu vou montar uma empresa aqui nos Estados Unidos, e o pessoal da bolha vai dizer assim, você não conhece como é que é a América, você chegou hoje, quer sentar na janela? Não, aqui não dá, você é imigrante, você não fala inglês, você não tem olho azul, você não tem documento, você não tem aquilo, você não pode. Aí você está naquela bolha de que ninguém pode. E se você tentar subir, eles vão te dar um pau. E se você prosperar, vão dizer que você está mexendo com droga. Às vezes a gente tem que furar algumas bolhas, abrir novos relacionamentos, novas conexões. Meu irmão, eu não quero falar mal de nenhum pastor, porque senão eu estaria falando mal de mim mesmo. Eu me relaciono com todos, mas tem alguns que se eu ficar muito tempo junto, eu saio deprimido, dá vontade de largar tudo. Ontem eu falava para uma pessoa ali, eu estava cortando cabelo, eu estava discipulando ali um obreiro ali, que começou a perguntar para mim as coisas, e comecei a falar para ele, falei, gente, eu não consigo entender como é que tem pastor que diz que ser pastor é difícil. Eu não consigo entender como é que diz que pastor é a profissão pior do mundo. Aí as pessoas, não, porque o pastor ele ajuda as pessoas, ele é atraído. Então você nunca foi empresário na sua vida. Porque empresário é assim também. Você capacita o funcionário, você paga curso. A hora que ele vai começar a produzir, ele sai e vai para outro lugar, ou monta a empresa dele e te dá uma facada nas costas. Não, mas você sabe o que é? É que pastor é assim, trabalha muito. Então você nunca foi para a obra. Nunca foi para a piscina, acordar 5 horas da manhã e ficar até 5 horas da tarde, tirando o sapo da piscina dos outros, folha, sol na cabeça. Gente, qualquer coisa é difícil. Então o senhor está dizendo que não é difícil ser pastor? Mas é impossível para quem não tem chamado. Porque se tem chamado, tudo é prazeroso. Se tem chamado, alguém disse para mim, um empresário disse assim, essa semana alguém me falou assim, pai, o meu pai me dizia assim, se você está, acho que foi você que falou ontem para mim, se você está fazendo o que gosta, porque ele está falando sobre ser piloto, ficar fora, o Fernando já me falou essas coisas, fica fora, viaja, tantas horas, fica, volta, jet lag, todas essas coisas. Aí ele me disse algo assim, disse assim, que eu já sabia, mas ele confirmou. Ele disse, se você está fazendo algo que você ama, não é trabalho. Não é trabalho.
E ele dizia: eu amo pilotar. Eu quero dizer algo para você. Eu amo isso aqui. A ponto desse pessoal ficar botando o teclado para me parar e eu não consigo. Mas eu quero orar por você. Dever de casa. Quais são as bolhas ideológicas? Quais são as bolhas de relacionamento? Quais são as aldeias de relacionamento? Quais são as aldeias religiosas? Às vezes a aldeia está aqui dentro. Você está aqui, mas você está na aldeia ainda, de um outro lugar. Quais são as aldeias, em todas as áreas, que você precisa não voltar para lá? Não voltar para lá. Volte para sua casa. E isso é interessante. Volte para sua casa, mas não volte para a aldeia. Olha, mas a casa dele ficava na aldeia. Sim, eu posso morar nesse mundo, mas a ideologia desse mundo não entra na minha casa. Se não necessário era te tirar daqui desse lugar. Se não necessário era te tirar de qualquer outro lugar. Não. Eu não quero que a influência da aldeia contamine a minha casa. Volte para a sua casa, mas não volte para a aldeia. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra venha trazer entendimento, revelação, porque ela só causa algo poderoso. Ela é poderosa por si só, porque é a tua palavra, mas ela só pode causar algo poderoso na nossa vida quando nós somos revelados pelo Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo, traz uma revelação individual, particular, talvez diferente para um do que para outro, porque é assim que o Senhor trabalha conosco de uma maneira individual, conosco de uma maneira individual. Traz essa revelação, Pai, que hoje eles tomem decisões e que fique claro, algumas aldeias que precisam ser rompidas, para que a visão do Senhor possa ser restabelecida, restaurada e clara na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.